Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Julinho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Ontem foi um dia muito agitado, né? O Vasco avançando aí em algumas contratações e um pacotão de reforços está muito próximo de ser anunciado pelo Vasco. A gente deve ter aí nessa próxima semana que vai se iniciar o anúncio de 4 reforços, né, de 4 contratações, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Verratti, né? Verratti que teve seu nome ligado aí ao Grêmio nos últimos dias, mas o destino do jogador realmente será permanecer em São Januário. Não tem essa história de Grêmio, não. Verratti fica na colina. Então, depois da vinheta, a gente vai começar. Antes, eu conto com você deixando o like. O seu like é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama. Então, você já deixou o seu like, você já se inscreveu e a vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil e você pode adiantar as parcelas do seu FGTS no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, o Vasco se movimentando aí no mercado de transferências, né? Ontem, inclusive, teve 3 vídeos aqui no canal Machão da Gama, porque o Vasco realmente ali adiantou, né, algumas negociações e a gente pode dizer que o Vasco está com 4 reforços aí já fechados, né? 4 jogadores que nos próximos dias o Vasco deve anunciar de forma oficial. E a gente vai trazer aqui, né, os detalhes de cada uma dessas negociações. Primeiro, a gente começa falando sobre Vitor Luiz. O lateral esquerdo Vitor Luiz, inclusive, já chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. O jogador passará por exames médicos ainda no dia de hoje e a tendência é que hoje ainda ele já assine o seu contrato em definitivo com o Vasco da Gama. Ele que estava no Coritiba, mas conseguiu, né, a liberação lá no Coritiba, rescindiu o seu contrato e agora vem para o Vasco da Gama para ser ali o reserva imediato de Lucas Piton na lateral esquerda. O Vitor Luiz que teve boas passagens por Botafogo e Palmeiras, mas que há algum tempo, né, não consegue firmar o seu futebol. Então é uma aposta, né? Mesmo sendo ali para reserva, é uma aposta. Lembrando que o Vitor Luiz trabalhou com a comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano Dias no Botafogo, né? Ramon e Emiliano tiveram uma curta passagem ali pelo Botafogo. O Vitor Luiz, na ocasião, estava lá no Alvinegro. Então, é um jogador que já é conhecido aí da comissão técnica do Vasco da Gama. Vitor Luiz vem para o Vasco aí para ser o reserva de Lucas Piton na lateral esquerda. Ontem, o Vasco também acertou a contratação do volante Pablo Galdames, do Genoa da Itália. O Vasco vai pagar cerca ali de R$1 milhão, mais ou menos, né? 900 mil reais. Enfim, o jogador ainda tinha contrato com o Genoa até o meio dessa temporada, mas o Vasco pagou ali essa quantia financeira para poder antecipar, né, a saída do atleta e na próxima semana o jogador de 27 anos de idade vai chegar ao Brasil para assinar contrato com o Vasco. Ele vai assinar contrato com o Vasco até dezembro de 2025. É um jogador que teve uma excelente passagem pelo Vélez da Argentina, né? Tinha ali muita expectativa em cima dele e aí ele foi comprado pelo Genoa, mas não conseguiu se adaptar ao futebol italiano, jogou pouco no Genoa, depois foi emprestado a uma equipe menor do futebol italiano. Enfim, jogou pouco e agora retorna ao futebol sul-americano vindo para o Vasco da Gama. Lembrando que o Genoa é uma equipe também da 777, né? Então é um negócio ali entre equipes do grupo. Mesmo o Vasco pagando ali, saiu a informação do Globoesporte.com que o Vasco deve pagar mais ou menos ali 900 mil, 1 milhão para poder trazer o jogador agora, né, nessa janela, não tem que esperar até o meio do ano, mas é uma negociação entre ali o próprio grupo 777. Então uma negociação facilitada com toda certeza. O chileno Pablo Galdames
companheiro de Medel, né? Já foi companheiro de Medel na seleção chilena, será reforço do Vasco também. O Vasco já acertou essa contratação e na semana que vem o jogador deve chegar ao Rio de Janeiro e assinar o seu contrato até 2025. Ontem o Vasco também sacramentou ali a chegada do goleiro Kehler, vem para ser o reserva de Léo Jardim. O Vasco acertou a contratação do goleiro Kehler por empréstimo junto ao Internacional. O goleiro vem por empréstimo até o final dessa temporada. O Vasco que no ano passado, né, tentou a contratação do Kehler, inclusive oferecendo uma boa quantia financeira ao Internacional, mas a coisa acabou não evoluindo, né? Na época o Inter não quis liberar o goleiro Kehler, mas como o futebol tudo é muito dinâmico, né? Tudo muda, o Kehler acabou entrando numa fase ruim lá no Internacional e perdeu espaço, né? Perdeu a posição de titular e acabou, enfim, se desvalorizando, né? E agora vem ao Vasco por empréstimo. Uma curiosidade é que o Internacional contratou o Ivan, né? Contratou o Ivan para ser o goleiro reserva do Rocher. E aí o Ivan acabou se machucando. Na teoria, o Kehler seria o reserva imediato do Rocher, mas o Kehler acabou entrando em litígio lá com a comissão técnica, com a diretoria do Internacional, e a diretoria do Inter achou melhor negociar o atleta, né? E ele vem aí por empréstimo ao Vasco da Gama. Kehler também já está fechado com o Gigante da Colina. E por último, né, o quarto nome é do Juan Sforza. Juan Sforza também virá para o Vasco da Gama. Após o pré-olímpico, o jogador deve chegar ao Rio de Janeiro para assinar o seu contrato com o Gigante da Colina. Apesar da contratação do Pablo Galdames, que também é volante, o Vasco também vai fazer o investimento no Juan Sforza. Já está tudo acertado ali com o News Old Boys. Então, esses 4 jogadores, né, desembarcam aí na Colina nos próximos dias. O lateral Vitor Luiz, o volante Pablo Galdames, o goleiro Kehler e também o volante Sforza. E o Vasco deve ainda se movimentar mais no mercado, né? Porque o Ramon Dias já publicamente pediu a chegada de reforço para o ataque, né? O Vasco busca a contratação ali de pontas principalmente. Então a gente deve ter aí essas novidades também nos próximos dias. Enfim, falando em ataque, o Grêmio estava de olho ali em Verratti, né? Tentando a contratação do jogador. Surgiu até informação que o Grêmio já tinha reunião marcada com os empresários do Verratti, informação que foi negada, né, pelo próprio empresário do Verratti. O Vasco o tempo todo se mostrou muito tranquilo, né? Porque a multa rescisória do Verratti para sair aqui no futebol brasileiro, se algum clube brasileiro quiser pagar a multa para levar o Verratti, a multa é de 260 milhões de reais, né? Então, assim, risco zero, né, do Vasco perder o Verratti. E apesar da sondagem, né, do Grêmio, ele vai renovar com o Vasco da Gama, é chance zero de sair. O próprio empresário, né, do jogador já confirmou que nos próximos dias ele vai assinar, que a vontade do jogador é permanecer no Vasco. Então, Verratti fica. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.